Flamengo e Atlético Paranaense entram em campo nesta quarta-feira aí pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E também, Flamengo avançando às semifinais. Saiba quanto o Flamengo vai receber em premiação e quanto o Flamengo já recebeu até essa fase de quarta de finais. Foguetório na madrugada em hotel do Flamengo perturba sono de jogadores. E com a saída de Arturo Vidal, o Flamengo deixa de gastar aí mais de 5 milhões de reais. E sentado na multa aí, né, River Plate quer o valor à vista pela multa, valor da multa rescisória à vista aí, né, para a saída do jogador. E time de Jorge Jesus que mirou Pedro aí, né, coloca o nosso atacante como plano B e faz proposta por atacante da Premier League. Fala comigo, nação. Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para bater um papo rubro-negro aí, né? Começando sem mais delongas aí, né? Falar dessa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense aí, né? Onde vai passar o jogo, o horário e prováveis escalações da equipe. Lembrando que o jogo não passará para todo o Brasil aí, né? Então, né? Pelo quinto ano seguido aí, né? Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam aí, né? Pela Copa do Brasil, hoje às 21h30 da noite aí, né? Na Arena da Baixada aí, né? Jogo de volta das quartas de finais, né? E o Flamengo que venceu de virada aqui no Maracanã, né? Com Pedro e Bruno Henrique virando o placar para cima do Atlético Paranaense aí, né? Vai com a vantagem mínima, joga pelo empate em Curitiba aí, né? E um gol de diferença aí, né? A vitória por um gol de diferença ou um empate aí, né? Para se classificar às próxima fase da competição aí, né? Caso o jogo fique empatado aí, né? O jogo irá para os pênaltis. A decisão irá para os pênaltis aí, né? E quem avançar aí, né? Pega o vencedor do confronto entre Bahia e Grêmio aí, né? Que empataram em Salvador e agora vai jogar lá no campo do Grêmio aí, né? Não sei se o jogo vai ser adiado porque o governo do estado de Porto Alegre pediu o adiamento do jogo aí, né? Temendo um forte ciclone que ia passar pela região, mas acho que isso não está acontecendo aí, né? E o jogo deve ser mantido por todos os trâmites. A equipe do Bahia que já está lá em Porto Alegre para essa partida aí, né? Então, né? O Flamengo que vem de um empate com o Palmeiras em 1-1 lá no Allianz Parque, naquele jogo trágico aí, né? Tanto fora de campo quanto dentro de campo. Fora de campo pela perda da vida aí, né? De uma torcedora do Palmeiras e dentro de campo com a péssima arbitragem do Ramon Abate-Abel aí, né? O Flamengo vem de um empate, enquanto o Atlético Paranaense vem de derrota para o Fortaleza aí, né? No Campeonato Brasileiro. Então, né? O Flamengo que vem também da sequência ótima aí, né? De 5 jogos sem perder, né? Foram 4 vitórias aí, né? Santos, Alcas, Fortaleza e o próprio Atlético Paranaense. E o empate com o Palmeiras lá no Allianz Parque, poderia ter saído com a vitória, né? E o São Paulo que acumula um retrospecto aí, né? De apenas uma derrota. O time do São Paulo, apenas uma derrota nesses últimos 16 jogos disputados aí, né? E hoje tem essa batalha aí, né? Contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. A transmissão do jogo será na Globo, TV aberta para quase todo o Brasil, né? E não passará para o estado de São Paulo, que ficará com cinema especial. E quem mora no estado de São Paulo aí pode assistir aí pelo Sport TV e Premier, além do Amazon Prime aí, né? Então a provável escalação aí do time do Atlético para esse jogo aí, né? Que é o do técnico Wesley Carvalho, que é o técnico interino aí, né? O comandante atleticano tem dúvida aí, né? Na escalação do sistema tático na lateral, Matson, Kelvin disputam posição aí, já na formação. Carvalho cogita tirar um zagueiro para a entrada de um meio-campista aí, né? Povoar o meio-campo aí, né? O Atlético pode sair do 4-3-3 para o 4-4-2, né? Então a provável escalação do Atlético aí para esse time pode ser com Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, fazendo uma trinca ali, né? Na linha de defesa, avançando nos laterais aí, né? Esquival, Fernandinho, o Eric e o Madison, e à frente aí, né, Vitor Bueno fazendo a ligação para Canóbio e Vitor Roque aí, né. Agora você pergunta aí, Jorge, por que o Vitor Roque vai jogar se ele está vendido para o Barcelona? É porque ele só se apresenta ano que vem a equipe espanhola aí, né. Então essa provável escalação aí, né, do time do Atlético Paranaense, lembrando que tem o atacante Pablo de fora aí, Fernando e Romulo no departamento médico aí, né? E pendurados aí, né? Eric e Fernandinho, mas fica tranquilo que não vão passar de fase aí, né? E o nosso técnico Jorge Sampaoli aí, como a gente sabe de costume aí, ele faz mistério no
faz mistério durante os treinos do Flamengo, realizou uma atividade com os times misturados aí. A expectativa, porém, é de que o nosso técnico argentino utilize a base do time que enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no jogo de ida, né? Mesmo com o retorno do Gabigol e Pedro deve ser mantido no ataque aí, né? Léo Pereira, que também tem a volta aí, né, após essa lesão, pode ser a novidade na zaga ou não, né? Caso ele mantenha a base aí, né? Que será aí, né? Pode ser uma provável escalação com Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda aí, né? Com o meio-campo ali povoado com Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro lá na frente, lá de atacante, né? Mas ele pode aí, né, dar a reviravolta, fazer a estreia do Alan, que viajou com a equipe aí, né, para o jogo lá na Arena da Baixada aí, né? Pode fazer sua estreia, ele que já está treinando com o grupo desde quando chegou ao Flamengo. A gente chegou sem problema da lesão que ele teve na coluna. Fora desse jogo, como a gente sabe aí, né, Mateuzinho está em transição, Bruno Henrique, que teve o estiramento no joelho, no tornozelo esquerdo aí, né, nessa pífia partida aí contra o Palmeiras aí, né, contando com a atuação do árbitro, né. Então, pendurado para esse jogo, o Flamengo só tem o lateral Wesley e a arbitragem aí, né? Caraca! A arbitragem, a gente não tem um minuto de sossego, cara. Se a gente teve Ramon Abate-Abel contra o Palmeiras, esse jogo a gente vai ter Braulio da Silva Machado, o péssimo árbitro FIFA de Santa Catarina aí. Cara, se Ramon Abate-Abel é ruim, porra, o Braulio é pior do que ele, irmão. É pior do que ele. Vamos sofrer, filho. Vamos sofrer nessa arbitragem aí, né? Já errou contra o Flamengo, já errou contra o Atlético, já apitou jogo entre Flamengo e Atlético aí, né? Então, vamos sofrer com a arbitragem mais um jogo aí, né? Lembrando que estaremos em forma react assistindo o jogo aqui no canal Jardim Só Flamengo. Convido a você já estar participando aí, né? Da nossa transmissão ao vivo aí, né? Reagindo ao jogo aí, né? Entre Flamengo e Atlético Paranaense, já passando pela análise do primeiro tempo. Pós-jogo aí, né? Com Deus quiser, um avanço de fase aí, né? Uma vitória do Flamengo aí, né? Lá na Arena da Baixada do Flamengo tem um retrospecto positivo lá nesse campo aí. Na assistente aí, né? Do árbitro Braulio da Silva Machado é Danilo Ricardo Simão Maniz e Kleber Lúcio Gil, Santa Catarina, e o Maniz é de São Paulo, né? Quarto árbitro Luiz Augusto Silveira, Tisney, e o VAR será assistido por Rodrigo Guarizio Ferreira do Amaral, árbitro FIFA de São Paulo aí, né? Então tá aí, né, Flamengo? Avançando de fase aí, né? Receberá, além dos 9 milhões e 700 que já recebeu da terceira fase até as quartas de finais, com avanço às semifinais aí, recebendo a bagatela aí de 9 milhões de reais aí, né? Da CBF. E das semifinais, né? A gente sabe aí, né? Avançando, disputa de título aí, né? E sendo campeão, o Flamengo levando aí, né? Mais 70 milhões de reais em premiações aí, né? Batendo na casa quase dos 90 milhões de reais em premiação. Então, né, como a gente sabe aí, né, quem segue o jogo até das quartas de finais até as semifinais é Palmeiras e São Paulo, que jogam antes, América Mineiro e Corinthians, que o jogo foi adiado, porque o Corinthians jogou pela Sul-Americana, e o Flamengo e Atlético Paranaense aí, né, jogando hoje esse jogo de volta aí, né. O jogo entre o Corinthians, o Palmeiras e São Paulo não é hoje, né? Vai ser amanhã. Então, hoje aí, né, a gente só tem Atlético Paranaense e Flamengo e Grêmio e Bahia. Corinthians e América Mineiro foi adiado aí, né, por conta do time do Corinthians que jogou na Sul-Americana aí, né? Foi o único brasileiro que não se classificou da Libertadores, então ele e o América Mineiro, melhor dizendo, então caiu para a Sul-Americana aí. Então, na madrugada aí, né, torcedores do Atlético Paranaense fizeram um foguetório aí, né, de frente nos arredores do hotel do Flamengo, mas isso nada incomodou, né, por volta das 3 horas da manhã, torcedores fizeram foguetório que durou cerca de 10 minutos, mas o departamento do Flamengo aí de logística aí, né, já vendo isso aí, né, que pode acontecer, que é normal aqui no futebol sul-americano aí, né, escolheram um hotel aí, né, com isolamento térmico, então o barulho não passou da portaria para dentro do hotel aí, né, então foi tranquilidade, não atrapalhou em nada as noites de sonos aí, né? De sono dos jogadores que estão focados nessa partida aí, né? O que
deu muita alegria aí, né? Foi chegar nos braços da torcida lá, né? Que muita festa, teve muitos torcedores presentes na porta do hotel aí, né? Para recepcionar a chegada do time do Flamengo aí, né? Ovacionando os novos contratados e os mais antigos do Flamengo aí, né? Que é os verdadeiros, os nossos ídolos do momento aí, né? E agora falar aí, né? Do jogador do Flamengo que está se transferindo para o rival de hoje à noite, que é o Atlético Paranaense, né? O Vidal e o Flamengo aí, né? Que deu uma bola dentro aí, né? Errou, né? Contratar aí, né? Foi só gasto aí, né? Um jogador que não entregou, não valeu o custo-benefício que ele teve para o clube aí, né? E o Flamengo que vai economizar uma bolada aí, né? Que vai deixar de gastar mais de 5 milhões de reais com a saída do jogador, né? Que se apresenta hoje lá no CT do Caju, né? CT do Atlético Paranaense para fazer exames aí, né? Caso passe no exame aí, né? Assinará contrato e jogará até o final da temporada 2023 e com tudo. Entre salário, direito de imagem, cargos pequenos e os custos aí, né? O Flamengo teria que pagar 7 milhões caso o Vidal ficasse no Flamengo até o final do ano, até dezembro aí, né? E já, se o contrato for encerrado hoje mesmo, ele passar nos exames lá e for contratado para o Atlético Paranaense, creio que vai ser isso que vai acontecer, que ele estava vindo sem jogar no Flamengo, não tem como tá machucado aí, né? Flamengo pagou uma parcela única de 1,6, 1 milhão e 600 mil reais para o jogador, né? E com isso aí, né? O Flamengo aí, né? Economizando aí, né? Cerca de 5 milhões de reais com a saída do atleta. E outro jogador que estava para chegar, mas não sei se vai, né? Como o Marco Braz já falou durante a entrevista coletiva do Alan aí, né? Que o Flamengo não entende aí, né? Que 16 milhões de dólares por De La Cruz seja viável aí, né? Então, o River está sentado em cima da multa e quer esse valor aí, né? 16 milhões à vista pelo De La Cruz. Mas o Flamengo aí, né? Que mantém a conversa aí, né? Para tentar ter o jogador, né? O Marco Braz que já falou que entende que esse valor não é o que o clube aceita pagar pelo jogador, né? Se ele quiser aceitar a oferta do Flamengo, que foi de 8,5 milhões de dólares aí, né? O clube ainda aumentou o valor, enquanto o River Plate seguia na defensiva aí, né? Mas ele já falou, né, que para o Flamengo, melhor dizendo, é mais caro. É 16 milhões de dólares. E o Flamengo, o Marco Braz já falou que entende que não pagará esse valor ao atleta aí, né? Agora vamos estar falando aí, né, do nosso queixado aí, né? Nosso queixo rubro, nosso P9 aí, artilheiro do Flamengo aí, né? Na última Libertadores, artilheiro do ano do Flamengo aí, né? Porque a gente sabia que ele recebeu uma proposta do time do Jorge Jesus, mas o Flamengo que negou, não, o próprio jogador que negou, né, a proposta por ele entender que ficará escondido lá no futebol asiático aí, né, para a seleção brasileira aí, né, e o time de Jorge Jesus aí hoje coloca o Pedro no plano B, né, e fez proposta pelo atacante Mitrovic aí, né, do Fulham da Inglaterra. Antes aí, né, ele já tinha tentado o Lukaku do Chelsea, que o belga negou, né, a proposta dos times árabes aí, né, que tinha oferecido 30 milhões de euros aí, né, pelo jogador, né, ele que não quis. E segundo aí, né, o jornalista Fabrício Romano, especialista em transferências internacionais aí, né, o Al Hilal coloca Pedro aí, né, em segundo plano e tenta aí, né, a contratação do Mitrovic do Fulham. Lembrando que o valor da multa rescisória do nosso atacante é de 60 milhões de euros aí, né? Cerca de 319 milhões de reais na cotação atual, né? E dessa forma o Flamengo que tenta se blindar aí, né, das investidas dos times de fora aí, né? Lembrando que além de Al Hilal, 2 clubes da Premier League também tentou tirar o nosso jogador, né, se manifestar interessado aí, né, no nosso camisa 9, que foi o Nottingham Forest e o Brentford da Inglaterra aí, né, e o Pedro que continua no Flamengo aí, né. Então se você ficou no vídeo até agora aí, né, te convido a se inscrever no botãozinho aqui abaixo do vídeo, dar aquela moral, fortalece no like e te convido mais uma vez para participar do nosso pré-jogo aqui, né, Flamengo e Atlético Paranaense, nosso react do jogo também. E nosso pós-jogo aí, né, aqui no canal
Jorginho Só Flamengo, você ficando por dentro de tudo que rolou, né? Escutando a opinião sincera de um torcedor rubro-negro raiz aí, né? Sobre essa partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, que é jogo de 9 milhões de reais na conta e avança a próxima fase aí, né? Lembrando que nos últimos anos aí, né? Flamengo e Atlético Paranaense vem jogando esses mata-mata aí, né? E o Flamengo aí, né? Que tem um histórico positivo lá na Arena da Baixada. Lembra do gol do ano passado? Bicicletona do Pedro, coisa linda, né? Então esperamos uma vitória do Flamengo aí, né? Então vamos Flamengo pra cima dele, é tudo nosso, nada deles, e vamos Flamengo rumo à classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Tamo junto, nação, valeu, fui!